Boa noite, minhas irmãs. Muito bom tê-las aqui nesse primeiro congresso. Nós vamos orar, iniciando essas atividades de hoje à noite. E depois nós procederemos com a leitura do texto sagrado, que nós consideraremos nessa noite para a nossa instrução e edificação das nossas almas. Então, por favor, fiquemos de pé e vamos dirigir nossos corações e nossos pensamentos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Pai Santíssimo, Pai amoroso, Pai de muitas filhas e filhos, nós graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de mergulharmos na Tua palavra e de investigá-la no que diz respeito ao caráter da mulher cristã, aquilo que Tu espera dessas que o Senhor salvou das trevas e trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Agora, pois, ó Deus, quando nós gastaremos esses próximos dias aqui juntos, hoje pela noite, nos próximos dias em outros horários, escutando outros palestrantes, nós te rogamos, ó Deus, que tudo seja feito para a glória do Teu nome e para a nossa edificação. Que cada palavra aqui proferida, que cada palestra que aqui for proferida seja de fato proveitoso, seja uma palestra cujo conteúdo molde o caráter, o pensamento, o coração das Tuas servas aqui presentes. Ó Senhor, nós te rogamos que, seja quais forem as dificuldades, que o Senhor possa nos ajudar a superá-las e que, em nome de Cristo, Pai, Tu possas honrar o Teu Santo Filho e glorificá-lo através dessa conferência, através desse congresso. É o que nós te rogamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, queridas, por favor, abram a Escritura Sagrada em Tito. Nós faremos uma leitura um pouco extensa no que diz respeito ao conteúdo que será tratado hoje à noite, para que nós possamos ter uma ideia do que diz respeito ao contexto dessas características que nós vamos considerar durante esse período aqui juntos. Tito, o primeiro capítulo de Tito, nós consideraremos a partir do verso 10 e daremos sequência, então, à leitura até o versículo 5, do capítulo 2. Tito, a partir do verso 10, do capítulo 1, até o versículo 5 do capítulo 2. Escutem agora, então, com atenção e com reverência a leitura da Escritura Sagrada. Esta é a palavra de Deus, inerrante e autoritativa. Diz assim o Senhor: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Podeis vos assentar, queridas? Você já passou pela experiência de chegar numa loja, seja ela aqui no Brasil ou fora do Brasil, e você está passando os seus produtos e de repente o caixa pega nas notas que você acabou de dar para ela e ela começa a esfregar os dedos na nota, na cédula. Ela levanta, coloca a cédula contra a luz e vira do outro lado.
Ela pega uma canetinha debaixo do seu balcão que tem uma cor específica e passa na cédula e espera ver se aquela tinta vai atingir uma coloração específica. É nada mais nada menos do que os testes para verificar se aquela cédula é falsa ou se ela é verdadeira. Uma vez, passando por uma situação dessa e até, mais uma vez, me sentindo um tanto constrangido, eu perguntei ao balconista qual o motivo pelo qual ela estava fazendo aqueles testes com as minhas notas. Por acaso eu tinha cara de falsário? Por acaso você acha que eu sou desonesto? E ela falou, olha, se o senhor é falsário ou desonesto, eu não sei, eu só posso saber se eu testar o produto que o senhor está me entregando. Tendo em vista essa resposta, eu perguntei para ela, então, por favor, me explique, quais são exatamente as características que você busca na tentativa de perceber se uma cédula ela é falsa ou verdadeira? Primeiramente, ela me falou a respeito da textura. É exatamente por isso que ela esfrega os seus dedos na cédula e diz, olha, percebe, as cédulas falsas, elas têm a tendência de serem mais lisas. As verdadeiras, o papel ele é mais rugoso, ele é mais pesado. No que diz respeito à coloração, por isso que ela passa aquela tintinha em cima, ela diz, olha, quando você passa essa caneta aqui, quando a cédula é falsa, essa tinta ela fica da mesma cor. Entretanto, se a cédula for verdadeira, ela passa de uma tonalidade mais clara para uma tonalidade mais escura. Ela também me explicou que as cédulas elas vêm com certos tipos de marcas e de fitas, até mesmo algumas delas vêm com um certo tipo de número de série, que quando colocados contra a luz, você consegue identificá-los. É exatamente, então, através dessas marcas, disse aquela senhora para mim, que eu consigo saber se você é não um falsário, ou se pelo menos você foi enrolado por uma outra pessoa que te deu uma nota falsa. E sabe, minhas queridas, nessa noite, e a partir desses dias, nós vamos começar a perceber que a semelhança de uma nota falsa ou verdadeira, existem mulheres que estão no reino de Deus e que, exatamente por não se acomodarem às características que o Senhor Jesus Cristo exigem delas, existe uma alta probabilidade delas serem artigos falsos, delas serem aquele joio que o Senhor Jesus Cristo profetizou que estaria no meio do trigo. Quando nós somos confrontados com o texto do segundo capítulo de Tito, nós claramente percebemos que existe um padrão, existem características específicas que mulheres cristãs, que mulheres que fazem parte do reino do Senhor Jesus Cristo precisam ter. São características inalienáveis, são características inegociáveis e são características exigidas pelo dono do reino. Será que você tem essas características? Será que você presta atenção nelas? Elas são artigos preciosos para você e você deseja, de fato, ver cada uma dessas características florescendo na sua vida? Elas são alvos da sua meditação? Elas são objetos da sua atenção? Ou, porventura, nessa noite, talvez você comece a perceber que existe uma certa repulsa no seu coração para com essas características? É exatamente sobre isso que nós vamos nos deter hoje à noite e nas próximas noites, nos próximos dias que nós nos encontraremos aqui. À medida que nós caminharmos pelo texto de Tito, cada uma de vocês, é a minha oração, será confrontada por característica após característica que precisa estar marcada na vida e na caminhada cristã de cada uma de vocês que professam a Cristo como seu Salvador. Nessa noite, de uma maneira específica, nós vamos nos deter a duas características. Nós nos deteremos, primeiramente, a característica contida no versículo 3, que elas são sérias no seu proceder, e depois nós nos deteremos na característica de que elas são sempre sensatas. E o que nós vamos perceber e aprender nessa noite, meus irmãos, é de que Cristo requer que as mulheres do seu reino vivam como se estivessem sempre na sua presença. O Senhor Jesus Cristo exige das mulheres que fazem parte do seu reino que elas vivam como se elas estivessem sempre na sua presença, tendo os seus pensamentos moldados à sua própria mente. Cristo exige de mim e de você, mas especialmente de vocês, mulheres, que ao caminhar por esse mundo, que ao serem mães, que ao serem esposas, que ao serem profissionais, vocês façam, pensem, falem, ajam, decidam, planejem, como se vocês sempre estivessem na presença do Senhor Jesus Cristo. E que cada um dos seus pensamentos seja moldado de acordo com a mente de Cristo. Entretanto, antes de nós entrarmos, propriamente dito no versículo 3, é importante nós percebermos que
A igreja em Creta, que era exatamente onde Tito estava servindo, estava sendo atacada por falsos mestres. Foi exatamente por isso que nós lemos os versículos de 10 a 16 do capítulo 1. Os estudiosos discutem bastante a respeito de qual era a específica heresia que esses falsos mestres estavam disseminando entre os cretenses. E, apesar de ninguém chegar a nenhuma conclusão precisa a respeito de qual era a heresia, uma coisa é clara, é certa e revelada para nós: as consequências da heresia que estava sendo pregada. Especialmente no que diz respeito às mulheres, a consequência para elas, tendo em vista os alertas que aqui estão elencados, é de que elas estavam começando a desvalorizar duas coisas especiais e fundamentais para a vida de qualquer cristão: o casamento e a família. Semelhante aos dias de hoje. As mulheres cristãs que viviam ali naquela cidade, naquela ilha, tendo em vista os pensamentos, os testemunhos, as fábulas judaicas, os desvios da verdade, estavam marchando numa direção tal que agora elas não valorizavam mais a vida comum do lar, elas não valorizavam mais o exemplo e as instruções das mulheres mais experimentadas, e elas tinham um total desprezo pela família. Daí a necessidade, então, de Paulo trazer esses ensinamentos. Daí a necessidade, então, dele urgir para com Tito que se esmerasse no ensino da verdade. E percebe, minhas queridas, antes de nós entendermos o que é que o Senhor Jesus Cristo requer de você quando Ele fala que você precisa ser séria no seu viver e que você precisa ser sensata, existem 3 coisas que vocês precisam genuinamente aprender antes de chegarmos lá. E tudo isso vocês vão perceber que está elencado nos 3 primeiros versículos do capítulo 1. A primeira coisa que você precisa aprender nessa noite é de que mulheres precisam de doutrina. Mulheres precisam de doutrina. Você precisa aprender a valorizar doutrina. Ué, de onde é que nós tiramos isso? Mais uma vez, veja o versículo 1. O texto diz: tu, porém, observe, o chamativo, o vocativo, na direção de Tito, ele diz: fala o que convém a sã doutrina. Ensine, em outras palavras, aquilo que é correto. A expressão sã doutrina nada mais nada menos quer dizer de que ensine coisas saudáveis para as mulheres da sua congregação. E observe que, na sequência, o primeiro alvo desses ensinos, no versículo 2, é com relação aos homens. Percebe? O apóstolo Paulo, utilizando de uma ferramenta gramatical, ele simplesmente oculta a sua primeira ordem, de tal maneira que nós poderíamos ler no versículo 2 o seguinte: tu, porém, ensina ensinos saudáveis. Com relação aos homens idosos, ensine que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, ensine que... Percebe? A Escritura Sagrada nos revela nessa noite que vocês, mulheres, são chamadas pelo Senhor Jesus Cristo a aprender teologia. Lembra-se de Maria e de Marta? A história é muito conhecida e todas vocês sabem quem escolheu a melhor parte, não é? Aquela que sentou aos pés de Cristo. Aquela que sentou para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. E percebe, meus irmãos, infelizmente circula no nosso meio, às vezes, um verdadeiro descrédito no que diz respeito ao conhecimento doutrinário. Existe um verdadeiro desprezo no que diz respeito a se aprofundar na palavra do Senhor e talvez, às vezes, até uma compartimentalização desse aprendizado doutrinário. Não, negócio de doutrina, isso é só para os professores da escola dominical, isso é só para os presbíteros, só os pastores devem estudar doutrina. Não! Vocês, mulheres, são chamadas, convocadas pelo Espírito Santo de Deus, através desse texto, a escutarem doutrina e a serem ensinadas. Mas sabe, tem outra coisa muito interessante nesse comando aqui da Escritura. Quem é que deveria ensinar as mulheres? Tito. É muito comum, muitas vezes, entre nós, uma falácia terrível. E ela pode ser organizada mais ou menos da seguinte maneira: só mulheres podem ensinar outras mulheres. Ou então você, mulher,
pode estar passando por situações muito específicas no que diz respeito ao seu contexto de vida, e automaticamente na sua mente vem a ideia: poxa, eu preciso falar com a outra mulher, porque só ela pode simpatizar, pode entender o que eu estou passando. Só ela pode me instruir. Mas percebe como nessa noite esse texto claramente desmente esse tipo de pensamento? Talvez você esteja dizendo: pastor, mas mais adiante o texto não vai dizer que as mulheres idosas devem instruir as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens? Sim, e segura aí um minutinho que daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte do texto. Entretanto, independente se mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens ou não, fica claro para mim e para você nessa noite que quantas mulheres idosas, quem deveria instruí-las era Tito, o ministro do Senhor levantado naquela igreja para ser o doutrinador dos membros do reino de Deus. Meus irmãos, o motivo pelo qual vocês precisam certamente valorizar a doutrina é porque o pensamento teológico, é porque somente através do conhecimento doutrinário que nós podemos lutar contra heresias, que nós podemos rebater as mentiras de Satanás que são abraçadas por esse mundo, que nós podemos de fato desnudar as vãs filosofias deste século. É somente através de doutrina que nós podemos conhecer o nosso Deus a fundo, o Deus que nós amamos. É somente através de doutrina que nós podemos ainda mais nos dedicar e adorar o Senhor Jesus Cristo. É somente através de doutrina que nós podemos conhecer e nos aprofundar na obra do seu Santo Espírito. Mas nessa noite entenda que o Senhor Jesus Cristo levantou oficiais nas suas congregações locais para instruir vocês. Ele levantou presbíteros, docentes e presbíteros regentes para que vocês fossem ensinadas nos caminhos do Senhor. Certamente, aprender doutrina com o blog Mulheres Piedosas é algo muito bom. Mas Deus não levantou o blog Mulheres Piedosas para pastorear vocês. Eu não tenho a menor ideia de quantos e-mails por semana esse blog recebe com dúvidas pastorais, com perguntas a respeito de como viver, de como andar, de que decisão tomar. E o que nós percebemos é que é exatamente esse tipo de procedimento que vai de encontro com aquilo que está revelado para nós nessa noite aqui nesse texto. Deus levantou Tito e o Espírito Santo de Deus o conclama a pastorear aquelas mulheres e a instruí-las em como elas deveriam andar. E da mesma maneira o Senhor Jesus Cristo levantou os pastores das suas igrejas para que eles ensinem vocês. E talvez você diga: pastor, mas esse tipo de conhecimento eu não tenho na minha igreja. Você já pediu ao seu pastor? Você já se aproximou de algum presbítero? Já chamou-o para tomar um café com você na sua casa, talvez, com sua família, e o arguiu a respeito das suas dúvidas teológicas? Não, minhas irmãs, não é bom que isso seja assim. Não é bom que nós desviemos o papel que o Senhor Jesus Cristo levantou para homens específicos no meio da igreja, para qualquer outra coisa que seja para pastores de outras igrejas, seja para outras mulheres, não que elas não devam ser consultadas, mas certamente os líderes da igreja, os líderes homens, não devem ser desprezados, como se porventura eles não pudessem simpatizar com os problemas que as mulheres passam. Certamente o Senhor Jesus Cristo não delegou a blogs e ao YouTube a sua instrução teológica. Ele delegou aos oficiais que ele levantou nas suas igrejas. Por isso, cobrem deles. Peçam a eles que sejam seus instrutores. Mas entenda nessa noite, você precisa aprender a amar doutrina. Doutrina não é coisa de intelectual. Doutrina não é coisa de pessoas que estão voltadas para a academia. Doutrina é o que o Senhor Deus revelou e o que todo crente deve saber. Que está registrado na sua palavra, e nós devemos corar de vergonha quando nós desprezamos aquilo que o nosso Deus revelou para nós. Portanto, esmere-se em aprender. Adquira boa literatura. Não sabe o que comprar? Peça algumas sugestões ao seu pastor ou aos seus presbíteros. Mas ame doutrina. A segunda coisa que esse texto com certeza vai fazer você aprender é que você precisa aprender a amar a velhice. Veja o texto. Mais uma vez, no versículo 3, nós vemos que quantas mulheres idosas, isto é, no que diz respeito ao que você deve ensinar às mulheres idosas, da mesma forma que você ensina aos homens idosos,
Ensine que elas sejam sérias no proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Envelhecer é algo detestado, não somente nessa sociedade, mas ao longo de toda a história da humanidade. Envelhecer é encarado como algo ruim. A beleza se esvai, a pele se enruga, os cabelos já não têm mais a mesma cor e o mesmo brilho, a não ser que você utilize algumas técnicas artificiais para dar um tchan diferente. As pessoas odeiam a velhice, como se ela fosse algo sem crédito, como se ela fosse algo sem valor. Mas o que você, mulher cristã, precisa aprender nesta noite é que a Escritura convoca exatamente essas senhoras mais velhas para se levantarem e serem exemplo para as mais novas. Em outras palavras, vocês precisam aprender a amar o envelhecimento. Vocês precisam aprender a amar a velhice. Sim, deixe que o mundo rejeite essas palavras. Deixe que essas palavras soem difíceis, chatas, amargas para eles. Eles que rejeitam a experiência, eles que rejeitam o longo caminhar com Cristo, mas no seio da igreja, que a velhice seja amada, que a velhice seja respeitada, e que vocês, mulheres, anseiem por, ano após ano, envelhecerem no seu Senhor. Envelhecerem em mais conhecimento dEle, envelhecerem em mais amor a Ele. E à medida que vocês envelhecem, mais e mais valiosas vocês ficam. Porque vocês passam a ser utilizadas como exemplo para outras que vêm atrás de vocês. A terceira coisa que você precisa amar nessa noite, você precisa amar o casamento e a família. Veja, isso nós podemos tirar indiretamente, exatamente por causa das instruções que são dadas nos versículos 4 e 5. Veja, o que é que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas? E aqui eu quero explicar esse termo para você. Observe, elas devem instruir as mais jovens no que diz respeito a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você viu algum tópico doutrinário aqui nessa lista? Porventura que nós lemos, olha, a fim de que as mulheres mais velhas instruam as mais novas no que diz respeito à prolegômena, no que diz respeito à cristologia, no que diz respeito à teontologia, no que diz respeito à escatologia, são esses termos que nós lemos aqui. Que as mulheres mais velhas ensinem sobre justificação, ensinem sobre obediência passiva e ativa de Cristo, ensinem sobre o que é expiação. É isso que nós lemos aqui? Não. É impressionante nós percebermos que desde Crisóstomo, um dos primeiros pais da igreja a pregarem expositivamente nesse texto, é universalmente compreendido que as mulheres mais velhas não vão estabelecer um curso para as mulheres mais novas, mas elas vão ser testemunhas vivas e experimentais dos ensinos que Tito tem passado para a congregação. Em outras palavras, enquanto Tito está doutrinariamente ensinando as mulheres, quando ele quer dar um exemplo, quando ele quer dar uma instrução, sabe o que é que ele vai dizer? Vá na casa da dona fulana de tal. Porque lá você vai aprender através do exemplo dela. Vá para a casa da dona Cicrana. Porque ela genuinamente é honesta, é sensata e ama o seu marido. Vá lá aprender com ela. Vá lá aprender com o seu exemplo. Em outras palavras, meus irmãos, o que nós temos aqui não é, queridas, uma competição de ensino, de instrução das mulheres mais velhas com os presbíteros, os docentes e regentes da igreja. Não. Enquanto os docentes e regentes são responsáveis, e aqui por esse texto conclamados, a doutrinar insistentemente, cuidadosamente e carinhosamente homens e mulheres das suas igrejas, as mulheres mais velhas precisam então abraçar esse conhecimento e experimentalmente evidenciá-los em suas vidas. E ao serem testemunhadas pelas mais novas, elas aprendem na prática o que é ser uma mulher do reino de Cristo. E percebe, é exatamente dentro desse cenário que os versículos 4, 5 e 6 começam a fazer sentido. E perceba que tudo que está circunscrito nesses 3 versos, que descrevem o que as mulheres mais novas devem aprender, diz respeito à família, casamento, ao lar. A amarem filhos e marido, a serem sensatas, honestas e boas donas de casa, a serem sujeitas ao seu marido. Percebe? Tudo é experimental e tudo está circunscrito dentro do conjunto da família, do casamento e do lar.
Entretanto, as mulheres deste século, à semelhança das mulheres deste século, passaram a desvalorizar o casamento, a família e o lar. Como eu falei anteriormente, não sabemos os motivos que lá em Creta levou e despertou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a martelar nessas teclas, mas nós sabemos muito bem a devastação que o movimento feminista tem feito no Brasil e no mundo, tirando as mulheres dos seus lares e fazendo-as desvalorizar aquilo que o Senhor Deus colocou como maior glória. E talvez você seja uma dessas aqui nessa noite. Talvez você seja uma dessas que não dá valor qualquer ao casamento. Talvez você seja uma dessas que está num casamento, mas não dá qualquer valor a construir uma família, a ter filhos. Talvez você seja uma dessas que tem família, filhos, mas você é uma péssima dona de casa. E a Escritura lhe chamou ao arrependimento nessa noite. Você precisa aprender a amar a família, o casamento e o lar. Não em detrimento ao seu trabalho. E certamente os workshops e outras palestras vão tocar nesses assuntos. Mas a Escritura estabelece de uma maneira tão clara a sua prioridade, mulher cristã. E se você é crente submissa ao Senhor Jesus Cristo, aquele que trouxe você do inferno para o reino dele, você se submeterá às suas ordens. Você se submeterá aos seus padrões. Você priorizará aquilo que o Senhor Jesus Cristo prioriza. Portanto, são essas três coisas que vocês precisam aprender essa noite, antes de nós investigarmos uma a uma, cada uma das características que genuinamente identificam um artigo verdadeiro, uma mulher verdadeira do reino de Deus. Vocês precisam aprender a amar doutrina. Vocês precisam aprender a amar a velhice. Vocês precisam aprender a amar o casamento e a família. Porque é exatamente quando vocês aprendem essas três coisas que essas instruções nas quais nós passamos a entrar agora começam a fazer sentido para mim e para você. Veja, a primeira característica que nós vamos considerar nessa noite é que as mulheres precisam ser sérias no seu proceder. Vejam aí o texto novamente no versículo 3. Quanto às mulheres idosas, diz o texto, semelhantemente, que elas sejam sérias em seu proceder. De repente, você está lendo essa mesma expressão em uma outra tradução, talvez se você estiver aí com a Almeida 21, você estará lendo algo do tipo reverentes no seu viver. Se você estiver lendo a revista corrigida, você estará lendo o sérias no seu viver. As traduções americanas basicamente dizem que elas devem ser reverentes no seu comportamento, reverentes na maneira como elas vivem. E percebe, a primeira coisa que precisa ficar claro para mim e para você nessa noite é de que a maneira como você vive a sua vida é de extrema importância para Cristo. A maneira como você caminha nesse mundo é de extremo interesse para o Senhor da sua vida. Tanto é que ele começa aqui a regular a maneira como você vive. Quando a expressão na Escritura é utilizada a falar do procedimento ou para falar a respeito da vida das mulheres, é nada mais nada menos do que um aspecto comportamental que a Escritura começa aqui a reger. Veja, Creta era uma ilha cheia de prazeres e cheia de coisas interessantes para as mulheres fazerem. Cheia de atrações que certamente poderiam perverter o seu comportamento. E é exatamente em meio a tantas tentações, em meio a tantas seduções, que Cristo, através do seu Santo Espírito e pela mão deste apóstolo, chama a sua atenção que a maneira como você vive é importante para ele. E como ele quer que você viva? Ele quer que você viva de maneira séria. A palavra séria aqui, como eu já falei para vocês, em outras traduções, ela é geralmente traduzida como a palavra reverente. Mas a palavra no original, ela literalmente significa estar presente no templo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: de que vocês precisam viver como genuínas sacerdotisas do reino de Cristo. Vocês se lembram do texto de 1 Pedro, quando o apóstolo ali no capítulo 3 dá uma descrição a respeito de quem é a igreja? Mas vós sois sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes.
Essa foi uma das principais doutrinas caras, preciosas da Reforma Protestante, a doutrina do sacerdócio universal. Portanto, nesse sentido é que vocês, mulheres, são sacerdotisas. Não porque vocês têm algum tipo de ofício, ou que vocês detêm algum tipo de autoridade, não. Mas à luz da Escritura Sagrada e à luz da estrutura do Reino de Deus, vocês estão sempre debaixo da presença de Cristo. E é exatamente assim que Ele deseja que vocês vivam. Como se vocês estivessem o tempo todo, 24 horas por dia, prestando culto a Ele. Não é exatamente isso que um sacerdote faz. O sacerdote não é aquele que leva o povo à adoração. E não é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12? Que nós ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo. A nossa vida por inteiro precisa ser oferecida ao Senhor. E aqui isso de uma maneira específica está sendo parafusado na mente das mulheres mais velhas. Por que será? Por que será que o Espírito Santo de Deus achou importante e necessário para mulheres mais experientes, para mulheres mais idosas, lembrar que elas deveriam viver e caminhar por esse mundo como se elas estivessem 24 horas, como se não, genuinamente estando 24 horas a serviço de Cristo no seu santo templo? Me parece que a experiência e o testemunho de algumas pessoas idosas é de que à medida que a idade vai avançando, certas liberdades começam a ser tomadas. Às vezes, na mente daquelas que são mais experientes, elas não têm satisfação para dar para ninguém. Eu já vivi demais. Eu sou experiente demais. E nem adianta vir falar nada, porque para mim, você que está há 10 anos atrás, há 15 anos atrás de mim, não passa de um menino. Eu não tenho nada a aprender com você. Talvez seja exatamente esse sentimento de alta experiência e de não ser ensinável que desperte, então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, a lembrar que essas mulheres mais experientes precisam ser chamadas a atenção de que o seu proceder tem que ser sempre como se estivessem na presença de Cristo. Elas precisam se vestir, por exemplo, como os sacerdotes, que se vestiam de maneira adequada para estar na presença de Cristo. De maneira semelhante, vocês, mulheres, precisam se vestir, precisam ser sérias no seu viver, ser reverentes no seu viver, que cada aspecto do seu viver seja uma representação da reverência que se tem quando se está na igreja, quando se está no templo, prestando culto ao Deus Todo-Poderoso. O mesmo diz respeito a cada uma das suas atitudes. O seu comportamento precisa ser reverente. E nós voltamos mais uma vez à ideia da licença que algumas senhoras já avançadas em idade começam a possivelmente se dar exatamente por causa da sua idade. Ah, porque eu sou mais velho, agora eu posso falar de qualquer maneira. Porque eu sou mais velho, eu posso ser grosseiro com quem eu quiser e todo mundo tem que me entender. Todo mundo tem que me aceitar. Porque eu sou mais velha, eu posso pensar o que eu quiser, porque eu já estou avançado em idade, as pessoas têm que ter paciência comigo, mas eu não tenho que ter mais paciência com ninguém. O Espírito Santo de Deus claramente dá um ponto final nessa mentira do diabo, dizendo que você viva de acordo com a presença do Senhor Jesus Cristo constantemente na sua vida. Que você pense a semelhança dos pensamentos que você teria se Cristo estivesse o tempo todo olhando para os seus pensamentos, que é exatamente isso que acontece. Não existe nenhuma só das imaginações e das coisas que se passem no seu pensamento e na sua mente que não sejam conhecidas do Senhor Jesus Cristo. Que cada palavra que saia da sua boca seja dita como se você a estivesse dizendo no meio da igreja, na presença do Senhor. Que cada uma das suas atitudes, cada uma das suas ações sejam feitas como se você estivesse naquele momento publicamente oferecendo culto ao Senhor Jesus Cristo que lhe salvou. Isso é viver seriamente no seu proceder, reverentemente em cada uma das suas atitudes. E você percebe alguns princípios que então se encaixam dentro desse requerimento? Primeiro é o princípio da publicidade. Existe um ditado antigo que diz: a mulher de César não basta ser, ela tem que parecer ser.
Em outras palavras, a mulher de César precisaria evidenciar externamente, com adornos, com certos tipos de atitudes, de maneirismos, que ela era de fato a mulher do imperador supremo de Roma. E sabe, num certo sentido, isso se aplica perfeitamente a você, mulher cristã. Não basta você ser cristã. Você tem que evidenciar o seu cristianismo. Não basta você ser membro de igreja e estar lá dominicalmente batendo o seu ponto. Cada aspecto da sua vida precisa evidenciar a sua fé que você professa dominicalmente no culto público ao Senhor. É isso que é ser reverente no seu viver. Mas a grande realidade, minhas irmãs, se nessa noite nós vamos ser honestos conosco mesmos, é que nós não temos, de fato, mentes celestiais. Sim, é exatamente esse termo que era utilizado pelos nossos pais, lá do século XVI e XVII. Mentes celestiais. Mentes que estão sempre na presença de Cristo, sempre com os pensamentos elevados, sempre com a mente voltada para os céus. E isso regendo, então, todo o seu comportamento. Nós temos mentes terrenas. A nossa atenção está, muitas vezes, com um casamento que não aconteceu, ou está no emprego que não chegou, do concurso que não foi aprovado. Nosso pensamento está com atenção que não nos é dada, com os louros e as glórias que não foram recebidas. As nossas línguas e a maneira como nós falamos apressadamente são utilizadas para o mal, para não edificar, mas para destruir. Você vive reverentemente? Cada um dos seus passos e cada um dos momentos da sua vida é caracterizado pela consciência clara da presença de Cristo com você. Isso molda o seu proceder. É assim que você consegue dominar o seu temperamento, moldar as suas palavras, transformar as suas atitudes. Percebe, experimentalmente, o Espírito Santo de Deus dá para você nessa noite uma ferramenta fundamental e imprescindível para que você molde a sua vida. Que cada um dos seus dias seja vivido nessa certeza. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso e isso precisa ser evidenciado publicamente pelas suas palavras, pensamentos e pelas suas ações. Que não haja um dia da sua existência, mulher cristã, que você viva sem essa consciência. Porque é exatamente isso que Cristo exige de você. Cristo exige de você, se você genuinamente, como aquela nota genuína, genuinamente é membro do reino dele, ele exige que você viva como se você estivesse eternamente na sua presença. Que é exatamente o que você está. Mas sabe, além desse aspecto público, essa ideia de serem sérias no seu proceder, ela tem um outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, que é o aspecto da submissão divina. Eu sei que submissão é uma palavra que às vezes dói no ouvido de algumas mulheres. Certamente as mulheres que aqui falarão, e talvez alguns homens tratarão desses assuntos ao longo desses dias que estaremos aqui juntos. Utilizar a palavra submissão é quase que um palavrão. É quase que uma afronta para algumas pessoas, para algumas mulheres. E sabe, talvez o motivo disto, o motivo desse sentimento, é porque elas não entenderam ainda que, ao serem reverentes no seu viver, elas estão exercitando um certo tipo de submissão. E é nada mais nada menos do que a submissão divina. Veja, pense bem. Se a Escritura que comanda vocês mulheres, especialmente as mulheres idosas, a viverem como se estivessem o tempo todo dentro do templo, na presença de Deus, na presença de Cristo, isso necessariamente implica que cada uma das suas atitudes vão ser moldadas em respeito e reverência e submissão ao Senhor Jesus. A sua vontade, o seu desejo, os seus padrões, as suas exigências serão importantes para você. Exatamente por isso, às vezes, que é tão difícil para mulheres serem submissas aos seus maridos. Porque lembra do que o texto exige das mulheres? Que elas sejam submissas aos seus maridos como ao
Se você não é submissa a Cristo, como é que você vai ser submissa ao seu marido? Se você não é submissa aos reis dos reis, ao Senhor dos senhores, como é que você vai ser submissa àquele que é o seu marido que está na sua casa? Isso acontece porque vocês, mulheres, querem viver do jeito que vocês querem. Vocês querem pensar do jeito que vocês pensam. E as suas decisões, muitas vezes, e ações são tomadas sem checar nas Escrituras se é aquilo que Cristo quer para a sua vida. Entretanto, a palavra de Deus coloca tudo isso abaixo nessa noite e diz que, para que vocês sejam mulheres do reino de Cristo, vocês precisam viver sérias, reverentemente, nessa vida. Vocês precisam viver em absoluta submissão ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E por isso que vocês têm que amar a doutrina. Percebe? É exatamente por isso que vocês têm que amar a doutrina. Porque se vocês não amam a doutrina, como é que vocês vão saber o que Cristo exige de vocês? Se vocês não amam a palavra de Deus, como é que vocês vão se submeter ao Senhor da palavra? É impossível. Não é exatamente isso que acontece na sua casa com seu marido quando você quer agradá-lo? Você não pergunta a ele o que é que ele quer? Quando você está atrás daquela bolsa da Gucci, ou daquela joia bonita, né, de uma boutique, aí você chega no seu marido e você pergunta para ele: benzinho, o que é que você quer hoje para comer? O que é que você quer que eu cozinhe para você? Mas sabe, melhor ainda são aquelas vezes que você nem precisa perguntar, porque você já sabe. E não funciona? Talvez não uma bolsa da Gucci, mas alguma coisa semelhante você possa ganhar. Mas o fato, minhas queridas, é que para que vocês agradem os seus maridos, vocês precisam conhecê-los. Vocês precisam saber quais são os seus gostos, o que é que lhes agrada. E para que vocês vivam reverentemente ao Senhor Jesus Cristo, vocês necessariamente precisam saber o que é que agrada a esse Senhor. Portanto, não há qualquer desculpa para a sua preguiça de estudar a palavra de Deus. Não há. Sabe aquelas suas prateleiras vazias da sua casa? Quando a gente chega lá, no máximo que a gente encontra são alguns livros de devocionais bem ralinhas. Nessa noite, a palavra de Deus está dizendo para você: conheça o seu Senhor Jesus Cristo, ame-o mais, leia mais sobre ele, conheça a sua vontade, para que uma vida reverente comece a surgir no seu viver. Publicidade e submissão divina. É isso que está implícito, é isso que implica ser séria em seu proceder. Mas percebe na sequência, agora no versículo 5, o apóstolo Paulo nutre a expectativa de que as mulheres mais idosas serão mestras das mulheres mais jovens, e a partir do seu exemplo prático e experimental, elas vão mostrar para as mais jovens o que é ser genuinamente sensata. E antes da gente entrar propriamente dita nessa palavra aqui em específico, eu preciso falar para vocês, mulheres mais jovens. Vocês que não estão dentro da categoria das mulheres mais idosas. Eu já falei para vocês nessa noite que vocês precisam amar a velhice. Que vocês não precisam ficar comprando cremes da Lancôme para esconder os seus pezinhos de galinha. Não precisa. Ame a sua velhice. Não estou dizendo que você precisa ser feia e desarrumada, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que você ame os anos caminhados com o Senhor Jesus Cristo. Cada um deles. Mas você, moça mais jovem, precisa amar as mais velhas. E você precisa respeitá-las. E você precisa buscá-las como sua referência. Sabe por que você precisa ser lembrada disso? Está aqui, a Escritura está dizendo isso para você nessa noite, não é o pastor Breno. É o Espírito Santo de Deus que diz que a sua expectativa deve ser de que mulheres mais velhas ensinem para você. Obviamente, mulheres mais velhas que estão aqui presentes supõem um peso bem grande nos seus ombros, não é verdade? Porque isso necessariamente implica que os olhos das mais novas estarão sempre em você. Nem adianta você reclamar das roupinhas apertadinhas que as meninas usam na igreja se você é a primeira a aparecer lá com elas. Qual é a moral que você vai ter para reclamar com as mais novas? Seja você um exemplo no vestuário. Nem adianta você, mulher mais velha, reclamar das palavras e dos papos, das conversas que as mulheres mais novas têm, porque você não dá um exemplo.
Você é a primeira a falar a respeito de coisas fúteis. Percebe? O peso que é colocado nas costas das mulheres idosas é de que elas sirvam de referência. Por outro lado, vocês, mulheres mais novas, precisam parar de buscar referências aonde elas não estão. E eu vou dizer para vocês alguns lugares onde elas não estão. Vocês, mulheres mais novas que estão na universidade, as suas referências não estão naquelas que dão aula na sua sala de aula. Provavelmente não. Ah, pastor, mas eu admiro tanto a independência e a intrepidez da minha professora. Ela é crente? Ela é redimida por Cristo? Ela foi salva pelo Senhor Jesus? Se a resposta para essas perguntas é não, então tudo que você vai testemunhar e escutar da boca dessa pessoa é nada mais nada menos do que palavras vindas do próprio inferno e proferidas pelo próprio Satanás. Sim, porque é isso que a Escritura diz, que são todos os ímpios, são fantoches do maligno. E infelizmente muitas jovens crentes da igreja têm tomado como referência professoras, palestrantes, doutoras ímpias desse mundo, ao invés de olharem para dentro dos celeiros do Senhor Jesus Cristo, nas mulheres mais velhas e experimentadas que têm caminhado dia após dia submissas ao Senhor Jesus. E isso tem que parar. O seu exemplo é a mulher mais velha do seu lado. A sua referência precisa ser aquelas que estão caminhando há mais tempo que você com o Salvador da sua vida. Os artistas de Hollywood também não são referência para você. Muito menos os da novela da Globo. Os personagens de alguns romances não são referência para você. A Escritura nessa noite lhe ensina que referência para você, que quem você deve observar, são as mulheres mais velhas. Elas é que vão ensinar você a ser uma boa mulher cristã. Moças jovens, você já fez essa experiência? Talvez você diga assim, poxa, mas pastor, eu nunca experimentei isso. Eu nunca fui ensinada por uma mulher mais velha. Você já chamou alguma mulher mais velha para sair com você? Você já pegou alguma esposa de um presbítero, ou talvez a esposa do seu pastor, e chamou para ir no cinema com outras, talvez com você mesmo, ou com outras garotas, e depois daquele filme vocês gastaram um bom tempo falando sobre coisas da Escritura e sobre como viver a vida cristã? Certamente que não. Mas talvez muitas de vocês aqui nessa noite ansiariam por ter essa oportunidade com a chefe do seu trabalho, que já passou por 2 divórcios e está caminhando para o 3º agora. Mas só porque ela é a sua chefe bem-sucedida e passou já em 3 concursos, você acha que ela é referência para você. Não! A Escritura diz não! A sua referência são as mulheres mais velhas. Aquelas que estão caminhando aos pés de Cristo. Aquelas que amam o Senhor Jesus mais que tudo. Aquelas que estão prontas a darem a sua própria vida, a sucumbirem às tentações do maligno. Essas são suas referências. É dessas que você tem que correr atrás. É para essas que você tem que olhar. É essas que você tem que imitar. É isso que a Bíblia diz para você nessa noite. E a primeira coisa que nós vamos considerar nessa noite, que vocês precisam olhar para elas e aprender com elas, é como vocês devem ser prudentes. Veja mais uma vez o texto. Se você está lendo aí a sua Almeida Revista Atualizada, como a minha, você está encontrando aí a palavra sensata. Se você está lendo aí da sua Almeida 21 ou da Almeida Corrigida, você está lendo a palavra prudente. E independente de quaisquer que sejam as palavras que você está enxergando, você certamente precisa entender o que é que isso significa no original. A ideia é de que aquela que é sensata ou aquela que é prudente é aquela cuja a mente, cujos pensamentos são completamente limpos das influências mundanas. Elas não têm mentes anuviadas pelas vãs filosofias desse século. Entretanto, as suas mentes são semelhantes à mente de Cristo, de tal maneira que elas podem tomar decisões acertadas. Percebe? Isso é ser prudente. Veja que coisa engraçada. Esse é um dos requerimentos que também é feito para os homens. Veja o versículo 2. Que os homens idosos sejam temperantes, respeitáveis e sensatos. A mesma palavra. É exatamente a mesma palavra. Engraçado, né? A Bíblia, por tantas vezes, é chamada de um livro machista.
Então, tanto aqui você percebe a mesma exigência para um grupo como para outro. Se homens precisam ser sensatos e sábios, no que diz respeito à Escritura, mulheres também precisam ser semelhantemente. Sabe, meus irmãos, isso é tão importante. Minhas queridas, isso é importante tanto no contexto original dessa carta como no contexto de hoje. Veja, Creta nada mais, nada menos era do que um daqueles territórios que pertenciam à antiga civilização grega. Todos nós sabemos da persuasão, da persuasividade do pensamento grego, dos seus filósofos, dos seus argumentos, e de como o pensamento grego poderia influenciar e moldar os valores e as decisões de uma mulher cristã. Não somente isso, os valores que esse tipo de pensamento, que essas filosofias promoviam no meio da sociedade, apressadamente poderiam se transformar como uma verdadeira névoa na mente das mulheres cristãs, impedindo-as de ver, de fato, o desejo e a vontade de Deus e fazendo-as caminhar por caminhos tortuosos e longes da vontade do Senhor. Eu espero que nenhuma de vocês aqui tenha experimentado a sensação de ficar bêbado. Rogo ao Senhor que isso não seja a experiência de nenhuma de vocês. E nunca foi a minha experiência também. Entretanto, lendo um artigo a respeito da bebedeira, e vendo um vídeo que descrevia os sintomas, é altamente incômodo perceber como é que um bêbado se sente por estar inebriado pelo álcool. Sua mente turva, a lentidão para tomar decisões, a letargia que acontece entre uma ação e a reação do bêbado, tudo por causa do álcool. É exatamente isso que implica a palavra sensatez. É você estar livre dos efeitos alcoólicos do mundo de hoje. É você estar livre dos efeitos alcoólicos do feminismo. É você estar livre dos efeitos inebriantes das vãs filosofias que colocam você contra o seu Senhor. E perceba como isso se encaixa perfeitamente conosco. Porque se, minhas irmãs queridas, se na sua cabeça você não passa a amar aquilo que a Escritura manda que você ame, certamente os seus caminhos serão equivocados. Veja, mais uma vez, é exatamente por isso que nós começamos essa palavra dizendo que vocês precisam amar a família, o casamento e o lar. Se esses três pilares, se esses três princípios não estiverem parafusados em suas mentes, as suas visões deste mundo começarão a ficar inebriadas. E ao invés do pilar da família, você tem o pilar da carreira. Ao invés do pilar da piedade, você tem o pilar do faço tudo para me dar bem. Ao invés do pilar do marido, você tem o pilar de si mesma. Ao invés do pilar da família, você tem o pilar da centralidade naquilo que você quer. E percebe, quando você não ama aquilo que Cristo manda você amar, você deixa de ser sensata para se equivaler a outro adjetivo que a Escritura utiliza. Você passa a ser nécia. Quando as suas mentes passam a estar seduzidas e embebidas pelas vãs filosofias desse mundo, ao invés de terem as suas mentes cativas e submissas ao Senhor da sua salvação, vocês perdem a sensatez. Vocês perdem a capacidade de tomar boas decisões. E é exatamente isso que a Escritura exige de vocês, mulheres mais novas. E vocês precisam disso, na verdade. Tem tantos anos ainda pela frente para vocês tomarem decisões. Vocês precisam de sensatez. E onde é que vocês vão buscá-la? De acordo com esse texto, olhando para as mais velhas. Por isso, vocês, mulheres mais velhas, precisam abandonar a tolice e buscarem mais e mais no Senhor, serem sérias e prudentes. Veja, é interessante nós percebermos isso, porque o livro de Provérbios claramente nos diz que esse é o claro testemunho de uma mulher que pertence ao Senhor. É a sua sabedoria. Provérbio 19, versículo 14, usa a mesma palavra no hebraico equivalente a essa palavra encontrada aqui.
E lá naquele texto nós percebemos que a mulher sensata, a mulher prudente, essa é uma mulher cuja a identidade está atrelada a Javé, ao Deus da aliança. Como anda a sua mente, minha irmã? No que é que você tem pensado? Será que você tem deixado o Senhor Jesus Cristo genuinamente reger os seus pensamentos e objetivos de tal maneira que as suas decisões são sensatas aos olhos dele, mesmo que elas pareçam imprudentes aos olhos do mundo? Ou será que você tem deixado se reger como uma jovem moça? Ou talvez você, como uma senhora idosa? Pelos padrões de Jesus, você tem preferido ser sensata aos olhos do mundo, mas ser uma nécia perante o Senhor. Talvez você diga nessa noite, poxa, mas isso é tão difícil de ser. Como é difícil ser prudente? Eu não vou discordar de você. Mas é por isso que você precisa amar a doutrina. Porque se por um lado a doutrina nos fala a respeito da depravação total, ela também nos fala da regeneração total. Se por um lado a Escritura nos fala e a sã doutrina nos ensina a respeito da depravação das nossas faculdades, dos nossos pensamentos, ela fala que no Espírito Santo de Deus e pela obra redentiva de Cristo, nós somos totalmente regenerados. Não completamente ainda, mas totalmente regenerados. Se você está em Cristo, é possível que você seja sábia, sim. É possível que você seja sensata, sim. E a maneira de você ser é na dependência do Santo Espírito de Deus. É lamentável que o movimento pentecostal só foque em dons do Espírito que têm uma aparência extraordinária. São dons visíveis. Dom de línguas, dom de profecias, dom de curas. Eu nunca vi, e ainda estou para testemunhar, os pensadores e, por assim dizer, teólogos do movimento pentecostal se gastarem, deterem-se um pouco mais na lista de dons do Espírito que está antes dessas. Por exemplo, no dom do discernimento, no dom da sabedoria. Não é exatamente isso que a Escritura diz? São dons que provêm do Espírito de Deus. Você tem orado por isso, minha irmã? Você tem rogado ao Espírito Santo de Deus que Ele faça prudente? Que tire as nuvens que atrapalham o seu juízo e o seu julgamento de acordo com a mente de Cristo? Que afaste de você e que livre você de pensar de acordo com esse mundo, mas a pensar de acordo com o Senhor Jesus? Talvez seja exatamente por isso que seja tão difícil para você, porque isso está ausente das suas orações. Você nem luta contra isso. Então é claro que vai ser difícil para você. Mas sabe, nessa noite a palavra de Deus diz que não há desculpa para você ser nécia. Porque o seu Senhor exige que você seja sensata. Em outras palavras, o seu Senhor Jesus Cristo exige que você viva como se estivesse eternamente na sua presença, tendo os seus pensamentos moldados à mente de Cristo. Que você seja sensata. E de que mesmo que isso doa em você, você faça uma cirurgia psicológica, por assim dizer. Que você extirpe de sua mente tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor e que você injete nela os pensamentos puros, doces e santos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é ser sensata. É algo que você almeja ser. É algo que você, mulher mais velha, é. Esse é o mandamento da Escritura para vocês nessa noite. Esse é o chamamento do Senhor Jesus Cristo. E se genuinamente vocês pertencem a esse reino, se vocês são uma cédula verdadeira do reino do Senhor Jesus Cristo, aquelas que a gente passa a mão e sente a rugosidade, vocês certamente se esmerarão em ser sempre reverentes na sua vida, como se estivessem sempre na presença de Cristo, e a terem as suas mentes cativas
ao pensamento do Senhor Jesus, para que aí sim vocês possam ser prudentes. Essa é a vontade do Senhor para as suas vidas. Se submetam a Ele. Roguem a Ele que lhes capacitem a isso. Amem doutrina. Amem a família, o casamento e o lar. Amem a velhice. Que o Senhor as abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é tão clara, tão cristalina. E nós graças te damos, ó Senhor, porque Tu não nos deixastes ignorantes quanto à Tua vontade. Mas nessa noite, ó Deus, para muitos aqui presentes não é ignorância que é o problema, talvez seja a resistência. Para muitos nessa noite, talvez o problema não seja a resistência, seja a preguiça. Talvez para alguns não seja nem a preguiça, seja a rejeição completa. A rejeição completa daquilo que o Teu Santo Filho, pelo Teu Santo Espírito, claramente ordenou na Tua Santa Palavra. Mas nessa noite, ó Deus, eu te peço que Tu conceda a cada uma dessas mulheres aqui presentes mentes submissas à Tua Santa vontade. Mentes prontas a caminharem sempre na Tua presença e assim exibirem uma vida genuinamente fiel. Que Tu concedas a essas mulheres aqui presentes, ó Senhor, sabedoria do alto, para que elas sejam de fato sábias, para que elas sejam prudentes genuinamente em suas decisões, em suas palavras para com seus maridos e filhos, nas decisões que ela toma no dia a dia. Ó Deus, conforma a mente das Tuas servas aqui presentes nessa noite, a mente do Teu Senhor, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Santo Filho. É o que nós te rogamos, Pai amado, no nome dEle, do nosso Salvador e Rei. Amém. Deus abençoe, irmãos.